E aí, fala aí pra mim, na tua família, você aprendeu a equilibrar o masculino e o feminino que existe em você? Ou viveu crescendo apenas de um lado, em forma de desequilíbrio? O princípio hermético do gênero nos mostra que a harmonia familiar depende desta dança entre forças opostas e complementares. E aí vou falar um pouco mais aqui. Se a tua vida está travada, pode ser que esse desequilíbrio ainda esteja te faltando. E olha só, queria dar uma clareza filosófica aqui um pouco mais simples sobre esse princípio. No hermetismo, o princípio do gênero, ele ensina que tudo que existe possui os dois aspectos, tanto o masculino quanto o feminino. Qualquer coisa que existe no mundo tem um aspecto masculino e um feminino. Aqui nesse contexto, o aspecto masculino ele é representado pela ação, pela razão, pela direção e pela iniciativa. Como o Sol, por exemplo, representa essa mesma força. Como o núcleo de um átomo representa essa mesma força. E o feminino é representado pela receptividade, pela nutrição, pelo acolhimento, pela criação. Assim como os planetas do sistema solar representam essa força feminina e assim como os elétrons de um átomo representam esta força feminina. Então aqui não tem nada a ver com homem ou mulher. A gente está falando de um princípio hermético onde essas duas forças foram denominadas de masculino e feminino. Elas poderiam ter qualquer outro nome. Azul e vermelho, positivo e negativo. Poderia ter qualquer outro nome. Mas aqui ela foi chamada de masculino e feminino. E estão presentes em todos os seres. Todos os seres têm um pai e uma mãe. Todos os seres têm uma gameta feminina e uma gameta masculina. Todos, né? Em todas as relações e em todos os processos da nossa vida. Só que às vezes a gente não se dá conta de que essas duas forças estão juntas, estão em qualquer coisa que você imagina para a tua vida. Então, a nossa família é o primeiro campo desse gênero. Olha só que interessante, né? A família é o primeiro lugar onde nós experimentamos essas duas forças, a força masculina e a força feminina. O pai e a mãe são, ou as figuras parentais, né? Porque às vezes a pessoa não tem o pai e a mãe, enfim, mas eles representam, cada um à sua maneira, aspecto do masculino e do feminino. Se, por exemplo, de um dos lados está ausente, exagerado ou distorcido, a criança nasce sentindo esse desequilíbrio dentro de si. Vou dar um exemplo aqui. Uma casa onde há só rigidez, regras, imposições, existe um excesso desta energia masculina. Uma casa onde há indemasiadamente falta de limites, permissividade, há um excesso do feminino, desse cuidado, dessa tranquilidade. E os dois cenários geram adultos com lacunas emocionais, que depois se repetem nos relacionamentos e até na vida profissional. Não estou falando que a mãe é permissiva ou que o pai é rígido, tá? Não é da figura do pai e da mãe. Estou falando das energias, antes que alguém interprete de forma errônea o que eu estou falando aqui, tá? Mas de uma forma mais tranquila para você entender. Na tua família, para você, o que predominou lá na tua família? Que tipo de energia predominou na tua família? Ou, se houve equilíbrio, né? Você cresceu aprendendo a equilibrar a ação e acolhimento, razão e sensibilidade, disciplina com amor? Olha só, porque precisa um equilíbrio entre essas duas forças. Ou você aprendeu isso, ou você carrega hoje a falta, talvez de um pai presente ausente, ou a ausência de uma mãe que te acolhesse. Faz sentido para você? Porque isso gera na gente realmente desequilíbrios. Então, quantos dos seus conflitos atuais, com autoridades, com amor, com a prosperidade, talvez não tenham raiz nesse desequilíbrio vivido lá atrás? Você já parou para pensar nisso? Sobre esse equilíbrio entre essas
duas forças que regem qualquer coisa manifestada, mas há uma possibilidade de equilíbrio. A boa notícia é que o princípio do gênero não fala de um destino fixo. Ele não é um destino fixo, mas é um caminho de harmonia entre essas duas energias que estão em tudo e em todo mundo. E você pode aprender a cultivar dentro de si o que faltou lá na sua família. Você sabia disso? Se faltou acolhimento materno, por exemplo, você pode desenvolver o cuidado consigo mesmo, consigo mesma, ou o cuidado para com os outros. Isso pode ser desenvolvido dentro de você. Se faltou a força paterna, você pode desenvolver mais disciplina, mais iniciativa, mais coragem, porque isso também é desenvolvível. Estou inventando palavra aqui. Mas se teve um excesso de um lado, pode agora buscar conscientemente o outro para equilibrar a sua vida. A escola, a família foi a escola que você teve, não é? Mas você pode reescrever esse aprendizado, equilibrando essas duas energias. Eu já falei em outro vídeo aqui, quando eu falei do gênero, do mito, né, do Hércules, que quando ele estava lá no meio da floresta com a Djanira, se não me falha a memória, ele era um cara muito bruto, muito masculino, e ela falou para ele: você precisa aprender a suavidade de segurar com sutileza o arco e a flecha. Ou seja, ela estava ensinando ao lado direito do ouvido dele lá como que ele fazia para ser mais sutil. Ou seja, para que ele tivesse o equilíbrio entre essas duas forças. E essas duas forças são importantes para que a gente crie a vida que a gente precisa. Sem esse equilíbrio, é impossível a gente criar a vida que a gente deseja. Então, às vezes, tem muita coisa que está travada em relacionamentos, prosperidade, trabalho, porque a gente não está em equilíbrio com essas duas forças. Então, vou te deixar aqui um exercício simples para a tua reflexão. Reflita sobre o que eu vou falar aqui agora. O que você recebeu de masculino da sua família? O que foi colocado para você? O que foi dado para você? Por exemplo, direção, proteção, disciplina, isso foi dado para você? O que você recebeu do feminino da sua família? Carinho, acolhimento, criatividade. O que faltou ou o que foi excessivo? O que está distorcido para você? E como você hoje pode fazer para equilibrar essas duas forças dentro de si, na sua própria família, se você já constituiu família, ou na tua família de origem? Como você pode fazer para equilibrar essas duas forças? Ou até mesmo dentro de você? Responda aí com sinceridade. Parou para pensar um pouquinho? Esse exercício pode revelar por que certas áreas da tua vida ainda estão desequilibradas. Pensa um pouquinho nisso. Eu sei que sempre que eu trago o tema pai e mãe aqui, a maioria das pessoas tende a puxar algumas emoções, puxar algumas memórias, algumas lembranças. Lá no meu livro eu falo um pouquinho sobre isso, como essas leis herméticas podem ser aplicadas. Aqui no vídeo, na descrição, você consegue adquirir esse livro para que você possa ter acesso a essa informação e conseguir resolver essa situação na tua vida também. Faz sentido para você o que eu falei aqui? A família é o palco onde o masculino e o feminino começam a dançar. Mas você é quem decide se continua repetindo os desequilíbrios ou aprende a dançar de um novo jeito. É importante aprender a dançar de um novo jeito. O princípio do gênero, do hermetismo, mostra que não basta ter um pai e uma mãe presentes no papel. É preciso integrar dentro de nós essas duas forças. Porque só quem equilibra o masculino e o feminino dentro de si consegue viver uma vida realmente inteira. Se existe desequilíbrio aí, procure ajuda. Pode ser comigo, pode ser com qualquer terapeuta, pode ser com outros processos, mas procure ajuda para que a tua vida possa progredir com o equilíbrio dessas duas forças.